Olha, o Leandro Rezende preparou uma linha do tempo explicando todos os imbróglios envolvendo o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Leandro está ao meu lado, sabe muito sobre as apurações desse caso, né, Leandro? Mas eu queria te fazer uma pergunta um tanto mais pessoal dessa vez, porque eu me lembro exatamente do dia em que eu soube da morte da Marielle, e nós sabíamos ali um crime chocante. Foi um dia tenebroso, eu acho, para jornalistas, né? A forma com que a gente teve que lidar com essa morte, com esse assassinato. E aí eu queria saber de você também, como foi que você recebeu o assassinato de Marielle Franco nesse dia? Luciana, eu também não me esqueço, eu lembro que eu estava no metrô, né, no Rio de Janeiro, sabe aquela parte que não tem sinal de celular, você não consegue ver exatamente o que está acontecendo naquele momento que você fica desconectado. Quando eu desci na minha estação, começaram a me mandar, parece que mataram a Marielle, e aquilo foi absolutamente chocante. Conheci Marielle Franco 2 anos antes, né, no Complexo da Maré, estava fazendo uma reportagem lá, ela era uma liderança importante, lembro dela falando sobre a questão das drogas e de como o Rio de Janeiro trata diferente um usuário de drogas dentro de uma favela e trata de uma outra forma quem usa droga na zona sul do Rio de Janeiro. Aquilo me marcou muito. Depois a gente se encontrou várias vezes em pauta, em ambientes políticos e, enfim, dia 14 de março de 2018, ela foi morta junto com Anderson Gomes, esse dia que ainda não terminou, Luciana, porque tem muita coisa ainda a ser esclarecida, né? Só para falar um pouco da investigação, acho que o que tem de mais importante agora é um conjunto de dados que o Google enviou para o Ministério Público do Rio de Janeiro, que podem ajudar os investigadores a comprovar um contato entre um suposto mandante e os 2 homens executores do crime. Então são dados que, depois de uma longa batalha judicial, o Ministério Público conseguiu, que estão sendo quebrados agora para que se entenda definitivamente se houve um mandante para a morte da Marielle. A gente tem uma arte aqui no telão, Luciana, que a gente preparou, né, nossa equipe aqui do Visão CNN, que traz ali um pouco uma linha do tempo de todos os mandantes que a polícia e o Ministério Público já perseguiu e que a gente não teve ainda e que eles acabaram descartando em determinados momentos. Começando aqui, no ano de 2018, apareceu um delator dizendo que um miliciano chamado Orlando Curicica que teria ordenado a morte da vereadora Marielle Franco, né? Esse delator depois se comprovou que era uma farsa, mas isso desviou o foco da Polícia Civil no momento chave para o caso, os primeiros meses, os primeiros dias depois da execução da Marielle e do Anderson. A gente tem aqui, Luciana, o envolvimento do vereador Marcelo Siciliano também, que foi apontado por esse delator, tudo mentira e que só serviu para desviar a Polícia Civil e o Ministério Público do foco. Você tem, logo no começo da investigação, a menção ao Adriano da Nóbrega, né, uma figura que depois teve um envolvimento ali comprovado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, parentes dele trabalhavam para o Fabrício Queiroz, e ali surge a menção a ele e ao chamado Escritório do Crime, um grupo de matadores de aluguel do Rio de Janeiro que perpetrou diversos assassinatos nos últimos 22 anos e muitos deles ainda até hoje sem nenhum esclarecimento. Importante destacar que o caso Marielle fez com que várias pessoas do submundo do crime do Rio de Janeiro fossem presas, sobretudo as que atuam em milícias lá na zona oeste da cidade. O ano de 2019 é um ano chave para esse caso. Rony Lessa e o Elcio Queiroz são presos e o Ministério Público, né, apresenta a tese de que eles cometeram crime de ódio contra a Marielle Franco. E aí, em maio, os milicianos que atrapalharam a investigação lá atrás, em 2018, são presos num primeiro envolvimento da Polícia Federal com o caso. A gente tem uma outra tela aqui, que a gente vai avançando. No ano de 2020, a gente teve o pedido de federalização do caso Marielle, feito pela Procuradoria-Geral da República e rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça. É importante destacar que a entrada da Polícia Federal agora não é uma federalização do caso. Se trata de um apoio que a PF está prestando ao Ministério Público e à Polícia Civil, mas isso gera também tensões entre essas duas instituições. Nesse ano de 2020, surge o nome, né, a ex-PGR Raquel Dodge apresenta o Domingos Brazão, figura conhecida do Rio de Janeiro, como alguém interessado em atrapalhar as investigações. Ele nega até hoje qualquer envolvimento com o crime, não foi denunciado, mas o nome dele foi mencionado.
2021, um outro ano chave, o ex-vereador Cristiano Girão foi preso por um homicídio muito similar ao da Marielle, inclusive com a participação do Rony Lessa, executou um homicídio ocorrido lá atrás, em 2014. Hoje, os investigadores trabalham para tentar comprovar se o Cristiano Girão tem algum envolvimento com a morte da Marielle, uma vez que ele é citado no relatório da CPI das milícias, no qual a Marielle trabalhou como assessora do atual presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e ele é um líder ali da Zona Oeste do Rio de Janeiro, chegou a ser apontado como comandante de uma milícia. Aí, para a gente chegar nos últimos 2 anos, 2022 e 2023, encerrando aqui a nossa linha do tempo desse caso, que não acabou ainda. Um outro nome é mencionado, Rogério de Andrade, um bicheiro muito conhecido do Rio de Janeiro, chegou a ser preso diversas vezes, a última vez agora em 2022 e solto em dezembro. O MP hoje trabalha para colocar o Rogério de Andrade como um intermediário entre um suposto mandante do crime e os executores. Ele teria feito essa ponte de contato. A gente chega agora em 2023. A gente está na quinta troca, a quinta equipe de Polícia Civil trabalhando no caso Marielle Franco e o terceiro, quarto grupo de promotores. A equipe da BF que entrou agora dá uma renovada para essa investigação, participação do delegado Leandro Almada, mas é um caso muito complexo. A avaliação que eu consegui colher com as 3 instituições, Luciana, é de que eles têm esperança sim de chegar a um mandante hoje, mas que é muito mais difícil. 5 anos se passaram, muitas as perguntas, isso aqui é só um resumo dos mandantes, que é um recorte que a gente escolheu, mas são muitas as perguntas sem respostas. Por exemplo, cadê a arma do crime? Nunca apareceu. Então, é um caso emblemático para a história política do Brasil, sem dúvida, e do Rio de Janeiro de maneira muito particular também. Emblemático porque fala, além de tudo, sobre a violência política, especialmente violência contra as mulheres. Assunto para um outro tema, outro dia, outro diálogo. Muito obrigada, Leandro, que se empenhou bastante em tentar resumir tudo o que está acontecendo, ou tudo o que aconteceu nesses últimos 5 anos envolvendo o caso Marielle Franco, o assassinato da vereadora e do motorista dela, Anderson Gomes, que continua sem respostas. Quem mandou matar Marielle Franco? Por quê?